Facebook chamado Sou Vascaíno, Certo. Que cresceu bastante, existe ainda até hoje, só que a gente não conseguiu registrar como domínio esse Sou Vascaíno. Na época tinha em aberto o nome Saudações Vascaínas, e a gente acabou pegando. Pô, boa ideia. Foi na verdade era o que a gente queria, só que a gente não sabia que estava vazio, né? Não esperava ter essa... Queria estar vazio. Entendeu? E aí a gente ficou com o grupo Sou Vascaíno ainda, mas com todo o trabalho migrado na internet para... Aí a gente criou Facebook, Twitter, YouTube e assim por diante, né? E o nosso site mesmo, que tem por objetivo falar do Vasco através de artigos diários, sempre em alto nível. Tá? Não, a ideia não é nunca bater ninguém, não fazer intriga com ninguém, é falar de uma forma às vezes lúdica, às vezes informativa, mas acima de tudo em alto nível sobre o Vasco. Excluindo comentários agressivos, a ideia não é nunca proliferar esse tipo de... E aí surgiu, como a gente está em ano de eleição, a ideia de promover um embate, um debate assim, virtual entre os candidatos, né? Para que a gente possa passar essa informação para o público, que vem crescendo. Nossos links patrocinados têm atingido aí 30, 40, 50 mil pessoas. Que legal. Que para a gente é importante, significativo, né? Significativo. Parabéns. Então, isso foi num período muito curto, porque tem 6 meses de site. Isso mostra como o Vasco é grande, né? Exatamente. Mostra o quanto o torcedor vascaíno é ávido por informação, é carente por saber do Vasco bem, é carente pelo que é o nosso norte, que é falar bem sobre o Vasco, que é falar em alto nível, é discutir ideia de contratou X ou contratou Y, é falar sobre o Vasco, como clube grande que é, gigante de toda a sua forma, tanto patrimônio quanto em torcida em geral. Então, assim, em razão de aproximar as eleições, a gente entrou em contato com todo mundo. Eu vim falando antes com o Fábio Muniz, diretamente com a sua candidatura, com a sua chapa. A gente fez essa semana passada a entrevista com o Horta, com o Campelo, já foram divulgadas, agora com você. A gente vem tentando, com a chapa do Eurico, de todos os lados a gente vem tentando, inclusive com o Antônio Miguel, agora que saiu, que é o candidato, estamos com contato com ele, com a entrevista que deve ser ainda essa semana para sair na sequência de todo mundo. A ordem foi só de acordo com o que o pessoal foi aceitando. Com a disponibilidade. A ideia é a gente fazer criar um espaço para que a gente possa debater realmente ideias, tá? Acima de tudo, né? De uma forma democrática, todo mundo tendo chance de falar, né? E de uma forma padronizada, né? Um lado padronizado e um lado mais amistoso, como esse aqui, onde a gente debate, faz algumas perguntas e conhece um pouco do que o candidato tem em mente. Claro que a maioria a gente conhece também do que já vem falando, de outros locais que a gente vem participando e tudo, mas a gente quer com a visão voltada para os Saudações Vascaínas, né? O recado para os Saudações Vascaínas. E a gente criou uma entrevista escrita, né? Um questionário, que foi o primeiro do Horta, também já foi para o Campelo, e a gente gostaria muito que vocês pudessem devolver preenchido também, porque a gente quer fazer um cruzamento de ideias, quer dizer, a mesma pergunta respondida por todos os candidatos. Tá bom. Tá? Isso pra gente é muito interessante. Já mandou pra gente? Já mandou, tinha mandado o Fábio, agora Fabinho, né? Beleza, tá? show de bola. Então isso pra gente é fundamental, porque fazer realmente, a gente vai lançar no Facebook, que tem uma recepção muito grande, a gente vai lançar pergunta por pergunta com a resposta de todos eles, beleza, todos vocês. Tá? Show de bola. Para a gente fazer realmente um comparativo diário de cada assunto, de cada tema. Tá bom. Isso pra gente é importante. Eu até falei para ele que esse questionário, se ele quiser, a gente respondeu hoje, aproveitar que já está aqui, no embalo. Não, deixa o Fabinho responder, vamos demorar tempo, cara. Estamos aqui. Esse daqui a gente tenta aprofundar um pouco mais, porque no escrito você consegue fazer uma síntese mais legal dentro da ideia, dentro do seu programa, dentro de tudo que você está estabelecendo. E aqui no bate-papo a gente vai levando da forma como vai. Claro que a gente tem um norte, algumas ideias que a gente queria trazer, mas tentar o máximo possível aprofundar. No que você achar mais importante, no que a gente pescar no meio do caminho que for mais importante, levando. Beleza. Vamos começar? Então, vamos começar? Começa aí.
Primeiro a gente pede na apresentação do Júlio e do programa, basicamente, os pontos principais. Ele já conhece, já viu bastante, mas que você destacasse principalmente na sua visão, dentro do seu programa, o que é de mais importante, e do Júlio Brandt se apresentando para o torcedor vascaíno. Não, primeiro eu queria mandar um abraço para todo mundo aí da galera da Associação Vascaínas. É um prazer poder debater Vasco, sempre é um prazer debater Vasco. E quanto mais a gente tiver esse espaço democrático, quanto mais a gente tiver esse espaço para discutir e dar voz, né, dar amplitude ao debate, à discussão sobre o Vasco, é bom. Então, primeira coisa, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa e mandar um abraço para todo mundo aí das Associações Vascaínas que está assistindo, ouvindo, dizer que é uma satisfação nossa estar aqui podendo discutir Vasco com vocês. Basicamente, nosso programa de gestão, ele tem como mola mestre, e foi desenvolvido assim desde o início, uma ampla e profunda reestruturação do modelo de gestão do Vasco, né, profissionalizando do início ao fim, em todas as frentes possíveis, a estrutura do Vasco. A gente sempre fala que o futebol, ele ao longo dessa última década, né, ele migrou, eu estou falando do futebol porque é o nosso principal negócio, vamos colocar assim, né? Ele migrou da indústria do esporte para a indústria do entretenimento. E aí quem assistiu ontem o Esporte Espetacular, eu sempre uso esses números que são mais novos, mas quando você vê um jogador sendo negociado na China por 210 milhões de dólares, um outro na Europa sendo negociado por 330 milhões de euros, né, você vê claramente que os números descolaram. Por que descolaram? Porque você saiu da indústria do esporte para a indústria do entretenimento. Então virou número de popstar. Né? Porque isso é comum, isso é uma tendência que vem acontecendo ao longo dos anos. Quem viu Fórmula 1 ontem, se vocês assistiram o outro dia o Grande Prêmio no Texas, a entrada, inclusive o comentário de quem gosta muito de Fórmula 1, o comentário de quem entende, falou, pô, a partir de agora a Fórmula 1 vai ter que mudar completamente a maneira como os pilotos entram na corrida. Porque foi um show lindo aquilo ali. Né? O novo presidente com o modelo americano, então, trouxe o entretenimento americano para a Fórmula 1 europeia. Ele deu uma roupagem de entretenimento à Fórmula 1, que tem aquele caráter extremamente tradicional, aquela coisa. Porra, deu uma roupagem pop na Fórmula 1. E ficou muito legal. Né? Uma roupagem mais parecida com a Indy. Então, por quê? Porque a tendência do esporte, desses esportes mais populares, né, é brigar na agenda com o entretenimento. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos a agenda é muito intensa, é muito concorrida ao longo do ano. Você tem muita opção. Né? Então o esporte é mais uma opção. O jogo é mais uma opção de entretenimento. Do domingo, da noite. Né? Então se você não tiver uma atração muito forte, se você não promover aquilo de uma forma intensa, não rola. Não tem apelo. Ninguém vai assistir. Né? Não só a paixão, mas o apelo do show é importante. E quando você traz essa indústria do entretenimento para dentro do esporte, os números catapultam. E aí o que acontece com isso? Como todo lugar que tem muito dinheiro, a cobrança é muito grande. Né? E você começa a especializar, você começa a trazer uma série de novas metodologias, começa a trazer uma série de novas tecnologias, é assim em qualquer esporte, Fórmula 1 de novo, por exemplo, uma série de nova tecnologia que começa a elevar o nível do esporte para um patamar extremamente de excelência. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso o seguinte, o futebol hoje, para se tornar competitivo, ele não basta só a arte. É importante ter arte, aquele cara que sabe jogar bola. Claro que é importante. Mas só aquilo hoje não faz diferença. Você precisa ter uma estrutura que permita que o artista possa jogar. É mais mal comparando, é como se tivesse um cara que canta pra caramba, né, e toca pra caramba, e botar o cara no palco sem nenhum equipamento. Né? Vai ficar gritando, show, 200 pessoas e ele gritando lá. Ninguém vai ouvir a voz do cara. Pô, mas ele cara tem um talento, eu já ouvi esse cara escutar, já ouvi ele cantar, ele é ótimo cantor. Mas, cara, não tem um alto-falante para ele falar. Alto-falante horroroso, aquele alto-falante, ele o cara não consegue cantar. Então é mais ou menos assim que o futebol hoje se coloca. Né? Uma estrutura extremamente profissionalizada que permite que o atleta vá ao seu máximo. Só que não só ao seu máximo na arte,
que faz a diferença ainda, óbvio que faz, aquele cara que sabe jogar bola, mas o seu máximo na capacidade de se dedicar ao esporte, né? Na capacidade de, por exemplo, correr em campo, né? Na sua capacidade física. Então, como é que você leva esse jogador ao máximo da sua capacidade física? Você precisa ter uma série de profissionais em torno dele que permitam que ele possa extrair o máximo do seu corpo, né? Você precisa de uma série de profissionais ali, de equipamentos que permita que ele possa extrair o máximo do corpo dele. Você precisa de uma série de técnicas que permita que ele extraia o máximo do corpo dele e recupere o máximo do corpo dele depois de uma partida de futebol. Então não adianta ter só o grande artista, né? Que é o grande cantor, fazendo a analogia que eu estou colocando aqui. Você precisa ter o microfone, alto-falante, para a voz do cara poder atingir o grande público. Porque agora ele é um popstar. Ele não toca mais no barzinho, no violão. Ele toca agora para um público de 200 mil pessoas, num estádio totalmente lotado. Então a vozinha dele, o violãozinho dele só não vai funcionar, né? Então, se você não cria um clube, o que isso traz para a realidade do Vasco? Traz da seguinte forma: se você quer levar o Vasco de volta à elite do futebol mundial, não vai ser dessa forma que a gente está fazendo hoje. Não tem chance. Não é que, mas de repente dá uma sorte, tem que ter muita sorte. Mas muita sorte. Para fazendo o que a gente está fazendo hoje, levar o Vasco de volta à elite, não digo nem mundial, mas digo a elite do futebol sul-americano, tem que ter muita sorte. Porque, veja bem, a nossa dificuldade de levar o Vasco para o primeiro quartil, vamos pôr assim, do futebol brasileiro, já é muito difícil, né? O que você quer dizer? Você tem os 5 primeiros, né? Dá para imaginar aqui o Vasco nos 5 primeiros? Dá uma sorte, vai e tal, de repente dá uma cagada ali, consegue e tal. Mas assim, só se for sorte. Porque o torcedor vascaíno, ele fica muito mais feliz hoje, é só você ver, o pessoal tá satisfeito de se afastar do Z4. Porra, graças a Deus esse ano a gente não vai cair. Então a satisfação do vascaíno hoje se limita a não cair de novo. Se ficar entre os 8, pô, estamos entre os 8, como se estivesse brigando pelas cabeças. Como se estivesse lá, primeiro, segundo colocado. Se a gente pega o nosso concorrente, os 5 primeiros, se tiver fora da Libertadores, é um desastre absoluto. É inadmissível estar fora da Libertadores. Esse é o lugar do Vasco. Inadmissível estar fora da Libertadores. Para isso você precisa criar toda uma estrutura profissional que dê suporte ao futebol e aos outros esportes. Tá. Você falou muito da infraestrutura que tem que ser criada para dar o máximo de rendimento, mas falou que o Vasco precisa tirar alguma coisa e se remeteu ao marketing esportivo, né? Que aqui se transformou no entretenimento, que pareceu ser principalmente a fonte de renda da onde viria isso, de transformar o Vasco num produto de marketing hoje. Hoje a gente sabe que a pauta do Vasco é uma pauta basicamente negativa na imprensa. É o anti-marketing. É o anti-marketing. Dentro do mercado brasileiro, após a Copa do Mundo e as Olimpíadas, o marketing esportivo teve um declínio grande. Ele está se mantendo hoje basicamente pelo futebol brasileiro, seleção e campeonato brasileiro. Tem Libertadores, tem outros torneios, mas que não cabem. Como trazer um aumento de receita, principalmente no marketing, num cenário que tem declinado? A gente viveu o ápice ano passado, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses atrás, com a Olimpíada, e agora tem as principais empresas de marketing esportivo no Brasil ou encerraram atividades ou começaram a se fundir porque o mercado não dava para todo mundo. Como conseguir trazer essa receita para dentro do Vasco nesse mercado de hoje? No mercado crise ela tem dois lados, o lado da oportunidade e o lado da crise, né? Então, qual a oportunidade? A oportunidade é a própria história do Vasco. O Vasco é um clube o Vasco não é um produto só nacional, o Vasco é um produto mundial, isso é um fato. São poucos clubes no mundo que têm a história que o Vasco tem, sem que a gente esqueça a paixão. Vamos olhar de forma técnica, né? O que o Vasco representa no futebol brasileiro? Não podemos esquecer que o futebol brasileiro é o principal futebol do mundo, querendo ou não querendo, é o principal futebol do mundo. Então vamos lá. Qual é a história que o Vasco tem no principal futebol do mundo?
Então o Vasco tem uma história de protagonismo no principal futebol do mundo. O Vasco tem uma história de formação de atletas e de ídolos no principal futebol do mundo. O Vasco tem uma história de construção e de inserção de quem é hoje, né, a principal massa de jogadores, que é o negro, não podemos esquecer disso, no futebol brasileiro e mundial. Né, porque isso foi um caminho que o Vasco criou e que levou isso, reverberou no mundo inteiro. Então, o Vasco em si é um produto importante do ponto de vista global. E mais do que isso, quando você olha, você não pode olhar só a questão do marketing. O marketing é uma das ferramentas. Né? Você tem, além do marketing, ou derivado do marketing, né, um programa de sócio que precisa ser feito. Não podemos desprezar, depende do número, 15, 20 milhões de torcedores, varia aí, né? Mas é um número significativo, independente do número, é significativo, de torcedores potenciais para se tornarem consumidores e sócios do Vasco. E além disso, você tem um mercado mundial de jogadores de futebol que, bem estruturado, não tem dúvida. Você pega os três maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro, são do Vasco. E estão lá consolidados como do Vasco, em períodos diferentes, que mostra uma consistência do trabalho. O trabalho só parou quando o Vasco entrou no buraco, que coincide exatamente com a gestão do Eurico, né? A partir de 2001. Aí o Vasco entrou no buraco. Quer dizer, não fosse isso, nós provavelmente teríamos o quarto maior artilheiro da história, ou teríamos os 4 maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, o Vasco ele é uma potência de produção de produtos e de venda que vai além do mercado brasileiro, que por si só representa um produto único no mercado brasileiro. Então, qualquer marca que você for conversar, se tiver um produto, se tiver um projeto estruturado, é o que nós estamos fazendo hoje, inclusive, né, nós não vamos esperar entrar no Vasco para conversar, nós já estamos conversando. A chance de a gente ganhar hoje é total. Então, quando você conversa com o mercado e o mercado percebe que existe um projeto profissional e sério a ser feito no Vasco, na mesma hora pipoca projeto, pipoca ideias, pipoca oportunidade no Brasil. Nós estamos vendo mais do que isso, nós estamos vendo algumas grandes parcerias. Parcerias essas que obrigatoriamente devem colocar o Vasco onde ele tem que estar. O Vasco tem que estar no top of mind de futebol no mundo. Né? Pensou futebol no mundo, tem que pensar Vasco, tem que pensar Bayern, tem que pensar Barcelona, tem que pensar os grandes clubes, Real Madrid, tem que pensar os grandes clubes do mundo. Quem são esses grandes clubes do mundo? O Vasco tem que estar nesse ambiente. Isso não é sonho. Isso é condizente com a história do Vasco. Isso é totalmente coerente com a história do Vasco. Sonho é achar que vai chegar a algum lugar fazendo o que está fazendo hoje. Júlio, isso que você falou, isso é uma pesquisa hoje do SPC, que foi produzida no site 90 Minutos, que a torcida do Vasco no Brasil hoje, foi feita uma pesquisa das torcidas mais fanáticas. A do Vasco está em quarto, empatado tecnicamente com a terceira. Ou seja, juntinho Palmeiras, Flamengo, Vasco, Corinthians. Acima até do que o São Paulo. Você está falando sobre o marketing, de você trazer investimentos para o Vasco, não só com plano de sócio-torcedores, porque todo candidato, assim, a gente está ouvindo isso, que vai criar condições no plano, mas como extrair dessa torcida, que em pesquisa já aparece quarto e terceiramente empatado como mais fanático, ou seja, é um torcedor que consome, que, como o Rafael falou, é ávido pelo clube. Como é que você vai conseguir extrair desse cara, dar para ele uma possibilidade de ele estar junto com o clube? De que maneira? Isso mostra uma coisinha só. E sendo que a torcida do Vasco é uma torcida espalhada pelo Brasil inteiro. Isso, exatamente. Isso mostra o poder que o Vasco tem. Porque, olha só, desses 4 que nós falamos aqui, 3 clubes passaram por profunda reformulação nos últimos anos. Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Os 3 passaram por profunda reformulação de gestão, de plano de sócio, de estádio, enfim, de tudo que você possa imaginar. Né, esses clubes se repaginaram. O único desses 4 que está no século XX é o Vasco. Né? E mesmo assim, nós estamos brigando nas cabeças aqui das torcidas mais fanáticas do Brasil. Então isso mostra que a resposta está aqui. A resposta para a reformulação está aqui. E como fazer isso é exatamente a segunda resposta que você deu. Quer dizer, criar meios de incluir a torcida nacional. Tem um dado importante, o Vasco só tem 2 times no mundo que tem uma torcida com distensão continental como o Vasco tem. É o Vasco e o outro time que é o Flamengo. Não tem 3. Só tem 2 no mundo inteiro.
O perfil das torcidas, geralmente, na Europa, Estados Unidos, de modo geral, até no Japão, eles são regionais. Regionais, Então, exatamente. é o clube de Madrid, é o Real Madrid e o Atlético de Madrid. Tem outros menores, mas são esses dois. Em Lisboa é o Sport e o Benfica. No norte é o Porto e o Braga. Entendeu? Então você tem clubes extremamente concentrados em regiões. Para a Dinamarca, também, Odense e Odense. Brøndby na região de Copenhague. Então você vai olhando pela Europa inteira, os clubes são regionais, não são nacionais. Mesma coisa nos Estados Unidos. Os clubes, se qualquer esporte você escolher, são clubes localizados, não são clubes de extensão nacional. Né? Então isso representa uma oportunidade e ameaça ao mesmo tempo. Por que é uma oportunidade? Na visão interna do país, né? Porque aí quando sai para fora do país, ele tem uma expansão. Os clubes americanos têm uma expansão mundial. Mas aí que vem o pulo do gato. Por quê? Aí você tem, representa uma oportunidade e uma ameaça. Uma oportunidade porque você consegue trabalhar isso de uma forma nacional, um mercado amplo de trabalho para o seu patrocinador, para o seu parceiro. Eu não acredito no modelo de patrocinador, eu acredito no modelo de parceiro, que é aquele cara que casa com você num projeto de longo prazo. Né? E você passa a ter uma oportunidade. Agora, também é um desafio, também é uma ameaça. Por quê? Porque você tem que comunicar, incluir num país que é continental, como o Brasil. Então, é um desafio. Agora, como é que você comunica? Como é que você integra isso? Hoje você tem inúmeras ferramentas virtuais, online, que permitem essa integração. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, na nossa opinião, e está no nosso planejamento isso, é um plano de sócio que seja inclusivo. Quer dizer, o sócio tem que necessariamente se sentir parte do clube a despeito de poder ou não ir a São Januário. Ou poder participar da vida de São Januário. E aí você tem inúmeras ferramentas. Transmitir em áreas logadas, em áreas fechadas, o treino do Vasco, só o sócio assiste, nem na Globo, ninguém vê isso. Só o sócio do Vasco vê isso. Quer assistir o jogo o treino? Entra no sistema para logado e assiste o treino. Quer assistir um especial, uma entrevista, enfim, o dia a dia do clube, como é que está funcionando lá no departamento médico, o Luiz Fabiano se recuperando, quer assistir, quer ver, está aqui. Você vê. Quer assistir uma reunião de conselho deliberativo ao vivo? Entra no site para você assistir. Todo sócio. Reunião de conselho deliberativo no site. Hoje os planos de sócio, eles têm... Não, no nosso caso, todo sócio. Todo sócio. Todo sócio. Tá. Todo sócio tem que votar. Todo sócio tem que participar do clube. Não vai ter distinção. A distinção fazem para poder controlar o clube. Nós queremos abrir o clube, ao contrário. Nós queremos que o sócio participe do clube. Não tem distinção. Todo mundo vota. Não tem mudança de estatuto. Não precisa mudar o estatuto para isso. Só precisa mudar o estatuto para você fazer o voto à distância. E a eleição direta também nós queremos fazer. Então, a eleição direta. Quem vai ser o próximo presidente? Júlio Brandt. Vou votar no Júlio Brandt. Acabou. Está eleito Júlio Brandt, ponto final. Levou mais votos, está eleito Júlio, pronto, parabéns. Vai ser posse, ponto final. Não tem conversa. Aí precisa mudar o estatuto. Mas boa parte do que a gente está falando aqui, o estatuto não é nenhum empecilho. Pode continuar a contar. O estatuto tem um monte de áreas de estratificação de sócios. É só você encaixar isso no sócio geral, por exemplo. O sócio geral hoje, estatutariamente, tem direito a voto. A atual diretoria que tirou o sócio geral, que não pode fazer isso, inclusive. Ele não pode fazer. Ele deixou o sócio geral de lado porque o sócio geral tem direito a voto. Não precisa comprar o título. Ele pode ser um sócio contribuinte, que é o sócio geral, pagando mensalidade, e tem direito a voto. Então, é só pegar essa categoria que já está prevista no estatuto e você chama de que você quiser no mercado. Sócio, plus, platinum, preto, a black, o cara que chama de quiser. Mas dentro do estatuto é o sócio geral. Acabou. E ele está lá para votar. Então ele pode votar, não tem nenhum problema. E não tem nada mais inclusivo do que o voto. O voto é o ápice de um sócio. Ele está lá para decidir o futuro do clube que ele torce. Pô. Então é nada mais forte do que o voto. Além disso, você tem decidir, você bota lá à disposição do sócio 3 jogadores que você vai contratar, escolhe um, sócio escolhe um. Né? A terceira camisa tem essa rosa, verde limão e amarelo cheguei. Tem lá escolhe uma aí, entendeu? Só se vai lá e escolhe uma camisa. Então, quer dizer, isso você vai trazendo o cara para dentro da gestão. Você vai compartilhando decisões importantes para o sócio. Aquelas decisões que ele se sente e fala, pô, eu que escolhi essa camisa. Eu votei na camisa. Gostou? Gostei. Pô, foi eu que escolhi. Entendeu? Porque eu sou sócio.
Tu não é sócio? Não, então, irmão, vira sócio. Você vai escolher a camisa. Então, isso é a maneira de participar. Agora, é lógico que ninguém quer ser sócio de um clube perdedor. Isso é óbvio. Né? Ninguém quer ser sócio de um clube que perde. Né? O orgulho de ser, aqui, ó, sou sócio do campeão. Entendeu? Todo mundo quer ser sócio do campeão. Então, você tem que ter um time em campo que ganhe. Né? Óbvio que não dá para ganhar todo o campeonato. E o sócio e o torcedor entendem isso. Ele sabe que não dá para ganhar sempre. Você quer ver o clube bem. Agora, ele quer ver o clube brigando. Você quer ter a expectativa de vitória. Você quer ter a expectativa de ser campeão. Se vira ou não, todo mundo sabe que só o campeão é só um. A bola entra, a bola não entra. E faz parte do futebol. Esse é o imponderável do futebol. Aí é outra história. Agora, você ter a certeza que seu time entra no campeonato para brigar, para ser campeão, isso é impagável. E isso é o que faz também o cara se manter fiel a ser sócio. Né? Além disso, a gente quer trazer para o programa de sócio, isso é uma coisa que a gente quer usar muito, que é o modelo de fidelidade, né? Do cara que quanto mais participa, mais direitos tem. Quanto mais presente nos estádios, mais direitos tem na compra do ingresso. Aquele ingresso que é mais difícil para o jogo, aquele cara que é mais presente tem uma fila virtual, ele tem preferência na fila virtual, então ele compra ingresso. Aquele cara que vai assistir Vasco e 15 de Piracicaba, né, quarta-feira, Copa do Brasil, quarta-feira à noite, 10 horas da noite, chovendo, o cara vai ver o jogo. Aí Vasco, Flamengo, final do campeonato, esse cara que foi ver 15 de Piracicaba na chuva, ele tem direito. É aquele cara que é mais assíduo no jogo, no estádio. Esse cara que é mais assíduo, o sócio que é mais assíduo no estádio, ele tem que ter preferência para os jogos de maior demanda de ingresso. Entendeu? Então ele entra numa fila de preferência virtual. Isso faz com que você mantenha uma estabilidade maior nos jogos que tem pouca presença de público. Porque fala, pô, se eu perder, se eu não for no Vasco 15 de Piracicaba, eu caio lá no meu ranking de jogador. E aí brinca com o ranking. O sócio que é o ranking, sócio número 1 na fila virtual vai ganhar um prêmio, vai ganhar uma camisa, vai jantar com o Edmundo, vai bater um pênalti pro Martin Silva, vai lançar a bola, senta no banco de reserva no dia do jogo. Enfim, você promove uma série de ações que são ações impagáveis, não tem preço. Não tem preço, cara. Você sentar do lado, bater um pênalti pro Martin Silva, não tem preço. Você jantar com o Edmundo, não tem preço. Mas você usar o clube de forma exclusiva, né, de participativo, e aí você pode trazer o sócio que vem de Manaus. Cara, o sócio que vem aqui é o sócio número 1, o cara que está em Manaus. Beleza, pega o avião, paga, o Vasco paga. O cara vira aqui, ele mais um acompanhante para ver um jogo aqui de forma exclusiva, diferente. Então tem uma série de medidas que se cria no programa de sócio. Uma coisa que eu trouxe lá do Benfica, morei em Portugal e tenho uma relação muito boa com a gestão do Benfica, que é o plano de sócios com benefícios, né? Que aí o cara faz a conta, ele fala assim, pô, eu pago R$50 por mês para ser sócio do Vasco, 60, qualquer valor que seja. Se eu usar o plano de sócio do Vasco na plenitude, eu ganho R$60 ou mais e ainda ajudo o meu clube. Porque eu vou usar o posto de gasolina, ganho, sei lá, 10 centavos por cada litro. Vou na faculdade, ganho 30% de desconto na mensalidade. Vou no cinema, ganho 10% de desconto no cinema. Quando ele faz a conta, ele ganhou R$80 por mês. Paga 60, dá só para 20. Quer dizer, o Vasco está te dando R$20 para você ser sócio por mês. Você está pagando 60 e ganhando 80. Então você tem R$20. O Vasco está te pagando R$20 para você ser sócio do Vasco. Então é uma mudança, uma forma de ver o programa de sócio muito mais ampla do que simplesmente o cara vir lá, pagar uma mensalidadezinha, etc e tal. É uma série de ações. Você não faz uma só, uma série de ações que vão incluir o sócio. E aí, é claro que quando você tem uma marca e vê a história da marca, da construção da marca, uma marca bem percebida e uma marca que passa orgulho, eu quero tirar meu cartão de crédito aqui, né? Em vez de usar, pegar meu cartão de crédito, em vez de usar a marca do meu cartão de crédito, que é essa aqui, eu vou usar a marca do Vasco, pô. Que me dá mais orgulho, me dá mais vantagem. Porque eu não preciso usar a marca de uma companhia aérea. No meu programa do Vasco, tem uma companhia aérea incluída lá. Então, beleza, então eu vou usar do Vasco, pô. Que é meu time do coração, que é o que eu sou apaixonado, entendeu? Então, são oportunidades que aparecem que, diante do gigantismo que o Vasco tem, isso não é, de novo, isso não é sonho, isso é puro negócio. Ninguém vai dar nada pro Vasco. O Vasco também não quer nada de ninguém. O Vasco não quer permuta, né? Essas coisas que... faz uma permuta para pintar arquibancada. O Vasco não precisa disso. O Vasco não precisa disso. O Vasco é um clube que fatura R$200 milhões, mal com o Eurico, fatura R$200 milhões por ano
E não precisa disso. O Vasco precisa de uma gestão profissional. Hein, Júlio? Mas o Vasco hoje tem uma empresa que administra o plano de sócio. Você consegue, o Júlio ganhando hoje, querendo implementar tudo isso que você falou, como é que você vai fazer? Porque existe um contrato com essa empresa hoje. Dentro de um molde, você está propondo outro molde. Como é que vai fazer isso? Você está com a empresa e vai negociar. Simples, como qualquer contrato. Outra coisa, você vencendo a eleição hoje, você já cansou de falar em vários veículos de comunicação sobre a importância, até na sua apresentação, sobre a reforma de São Januário, isso aí é uma discussão, claro, até que a torcida anseia e pede, e o centro de treinamento. Júlio vencendo hoje a eleição. Como viabilizar isso? Principalmente o espaço. Você já tem ideia, já tem um espaço já certo? No CT, espaço certo, garantido. Já tem um espaço? Já tem um espaço certo, opcionado e assinado. Pro CT já tem. Então, óbvio que o dono do terreno não sabe que é pro Vasco. E nem sou eu que assinei, porque senão... O Júlio vencendo hoje, então. O Júlio venceu hoje a eleição. Deixa eu te explicar uma coisa. O CT hoje, vamos só desmistificar. O Fluminense, que é um clube que fatura, que é muito menor do que o Vasco, já tem um CT. Tem. Né? O Criciúma, que é um clube que fatura 10 milhões de reais por ano, tem o CT. Então, o problema não é o CT. O problema é a gestão para viabilizar o CT. O Vasco tem dinheiro para fazer o CT, te garanto isso. O Vasco tem dinheiro para fazer o CT, o Vasco tem tamanho para fazer o CT, e o Vasco tem qualquer coisa que você possa imaginar técnica para ter o CT. Agora, você tem que destinar o recurso para o lugar certo. O atual presidente diz que, na visão dele, o CT teria que ser implementado perto do estádio. Você pensa assim também? Perto de São Januário? Não, eu não penso. Eu não penso nada igual ao atual presidente. Nada igual. Ele disse outro dia que o CT não precisava. Não dá para discutir. Entendeu? Sim, Isso eu quero discutir com ele, porque nós somos muito diferentes. Então, para ficar claro para o vascaíno, a diferença que existe entre eu e o atual presidente. Mas ele não vem para o debate, eu chamei várias vezes, então fica aqui de novo. Se o Eurico assistiu o programa, fica aqui o desafio para o Eurico participar do debate. Vamos para o debate, Eurico. E do estádio, a remodelação. O Júlio entrou hoje, já tem um terreno, como você acabou de falar. Não, nosso foco, no primeiro momento do mandato, é organizar o clube, organizar a gestão do clube. Você precisa ter processo. É que nem o clube, qualquer empresa é como um ventríloco, né? Você precisa ter o controle dele, você precisa saber onde botar a mão, senão ele vai falar todo mundo de bagunçado, né? Então você precisa saber o que mexer, para a boca mexer, o braço mexer. Então é igual, o processo é isso, né? Então você precisa saber, você precisa desenhar os processos e saber exatamente como funciona cada departamento, porque você controla. Hoje não tem isso, já é uma bagunça. Então não precisamos organizar o clube. Então o foco inicial é gestão, rápido. Em 3 anos? Não, 3 meses. Ah, sim. Isso aí é meta dos primeiros 100 dias. Entendeu? Isso aí é para já, é imediato. Né? E eu já fiz isso antes, então posso garantir isso. Então já, imediato. E depois fazer o CT. Por quê? Porque você não contrata jogador de ponta sem o CT. O cara não vem, não adianta. Eu tô falando assim que eu falo com jogadores, porra. Pergunta pro Felipe Pedrinho, tava aqui, vocês viram isso aí aqui agora. Pergunta pro Felipe Pedrinho se eles querem jogar, se eles fossem ainda jogadores, num clube que não tem CT, que não tem onde treinar, que dorme no banco, que, porra, descansa tudo torto, sentado no banco de cimento, entendeu? O cara não quer isso, pô. Por que ele não quer isso? Porque hoje ele é um profissional. Porque hoje a visão dele é a visão de carreira, assim como qualquer um de nós aqui. Quem quer trabalhar numa empresa, chega lá aqui, pô, liga o computador aí, não liga, ar-condicionado, pô, não funciona, luz apagada, pô, peraí, não vou trabalhar nessa empresa. Então, o futebol romântico, ele ficou para a década do século XX. O futebol do século XXI é o futebol de alta performance, de novo. É o futebol profissional. É o futebol de 100, 150 milhões de euros. Não se faz isso sem aquela história, sem estrutura. Não dá. Então, assim, o Vasco vai contratar o Messi. Tem dinheiro? Tem. Esquece, o Messi não vem. Não vem. Mas o Vasco tem dinheiro, mas não vem. Por que não vem? Porque ele vai olhar e falar, não vou num clube que não tem onde treinar, onde eu possa descansar, onde eu possa me recuperar. Porque ele sabe que se ele ficar nesse clube 3 meses, ele está morto 3 meses depois. Ele está cheio de lesão 3 meses depois. É só você ver nossos jogadores, pô. Aí, vê o Vasco. Todo mundo lesionado. Segundo tempo o time não rende. Entendeu? Porque não é feito o trabalho que tem que ser feito. Então, o jogador que é de ponta, ele sabe disso. É que nem você pegar o Hamilton,
Fala, Hamilton, vai jogar vai correr vou falar o nome da escuderia, porque falar mal Você teria mas vai pequena. Ele vai falar, pô, eu não vou, porque eu sou um cara que eu sei do meu potencial. Se eu correr lá, eu não vou conseguir dar o meu máximo, então eu não vou correr lá. Eu vou correr na McLaren, pô. Você falou que para que o torcedor volte para o clube e abrace todas essas iniciativas, também não é de uma hora para outra. Ele quer um time que é um time vencedor, não se consegue um time vencedor sem dinheiro. Tá? Então existe um ciclo. Você vai conseguir o torcedor fazendo ações para poder conseguir um time também, e além de propostas, claro que a mudança de uma gestão também muda também o aspecto psicológico de todo mundo e tudo. Né? Agora, paralelamente a isso, você tem que ter algum tipo de ação para poder trazer parceiros, para poder dar o start inicial desse trabalho todo, para poder alavancar lá na frente torcedores e jogadores e assim por diante. Quais são as ações para poder trazer esses parceiros? É o conjunto, eu estou dizendo para você, é o conjunto de ação. Quer dizer, quando você apresenta para o mercado, é que nem uma empresa que faz um IPO, né? Uma empresa nova. O que essa empresa é? Por que o investidor coloca dinheiro naquela empresa nova? Pô, ele não sabe o que é aquilo. Ele sabe vai dar certo ou não vai dar certo, ele não sabe o que é. O que ele olha? Ele olha o modelo de negócios, confronta aquilo com a realidade, porque ele não é um cara perdido no mundo, ele sabe muito bem o contexto empresarial que ele estava envolvido, inserido. Ele olha aquilo, confronta com a realidade do mercado, vai olhar os executivos que estão presentes, né, na operação. Pô, será que esses caras entendem? Deixa eu ver quem que está metido nisso. Pô, fulano, Beltrano, pô, esses caras são... Pô, olha a história desses caras. Os caras fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram aquilo. Pô, esses caras são os caras, pô. Eu conheço esses caras do mercado. Sei quem esses caras são. Os caras entregam. O negócio pode dar errado. Acontece, o negócio dá errado. Isso faz parte da vida. Agora, a perspectiva é muito boa. Pô, quem está metido nisso aí é profissional. Os caras conhecem o que está fazendo. Vamos entrar. É a mesma coisa. Você tem que apresentar um projeto. Claro, é a mesma coisa. Então, você precisa... O modelo de negócio tem que estar sabendo o que você vai propor para eles. O que vocês já pensaram para proposição, para capturar esse apoio de parceiros? Então, nosso projeto é reformulação da estrutura do Vasco, né? Profissionalizando a estrutura do Vasco, reformulando todos os modelos de gestão. Quer dizer, quando eu falo de gestão, criação de novos departamentos, profissionalização da estrutura do Vasco, diretorias, né? Então você vai ter meritocracia, o cara para ser contratado no Vasco vai precisar realmente passar por um processo de contratação para a área que ele vai ser contratado, não é o primo de fulano, o irmão de Beltrano, o sobrinho, o neto, o filho, isso está fora, está fora, está fora. Ah, mas é um filho muito bom, mas está fora. Não quer... A regra nossa vai ser muito clara em relação a governança do Vasco, vai ter uma governança. Então quem estiver de fora vai saber como é que funciona o clube. Eu de fora sei como o clube funciona. Então eu sei exatamente como é que o clube trata com a torcida organizada, porque está no site publicado um modelo de relacionamento do Vasco com a torcida organizada. O que o Vasco dá para a torcida organizada? Dá isso, isso e isso. Cara, não tem mais nada a dar. Então você quer abrir uma torcida organizada, você sabe que o Vasco, você pode contar com o Vasco para isso, isso e isso. E mais nada.